Algo não bate certo, e não bate certo desde 7 de novembro de 2025, quando o visitante interestelar conhecido como 3I Atlas atingiu o ponto mais próximo do nosso Sol. O que aconteceu a seguir não foi apenas inesperado, era impossível de acordo com todos os modelos que tínhamos. E quanto mais perguntas os cientistas fazem, menos respostas obtêm. Porque, embora os comunicados de imprensa oficiais falem de comportamento invulgar, mas natural, os dados que vazaram contam uma história completamente diferente. Uma história sobre leituras que foram apagadas, observações que foram classificadas e avisos que foram silenciados antes que pudessem chegar ao público. Não se trata de mais um cometa a passar pelo nosso sistema solar. Trata-se de um objeto que viajou bilhões de anos pela escuridão entre as estrelas. Um objeto que não deveria se comportar da maneira como está se comportando. E, o mais preocupante de tudo, um objeto que alguém não quer que entendamos. Deixe-me contar o que realmente está a acontecer agora, porque o que se desenrolou nas últimas semanas mudou tudo o que pensávamos saber sobre esse visitante. E o que eles não estão a nos contar pode ser a parte mais importante. Quando o 3I Atlas se aproximou do periélio, o ponto mais próximo do nosso Sol, algo extraordinário aconteceu. O brilho do cometa não aumentou gradualmente como era esperado. Ele explodiu. O brilho aumentou a uma velocidade 2 vezes maior do que a que vinha crescendo antes. 2 vezes mais rápido. Os astrônomos Qicheng Zhang, do Observatório Lowell, e Carl Battams, do Laboratório de Pesquisa Naval dos Essenstraner, documentaram esse fenômeno em tempo real e não tinham uma explicação imediata para o que estavam a observar. Pense nisso por um momento. Este objeto viajou pelo espaço interestelar por possivelmente bilhões de anos. Passou por ambientes que mal podemos imaginar. E agora, ao aproximar-se do nosso Sol, de repente torna-se significativamente mais ativo do que qualquer modelo previa. Por quê? E mais importante, por que não estamos a ouvir mais sobre isso? A análise espectral revelou algo fascinante. A luz do cometa tornou-se mais azul do que o próprio espectro do Sol. Esse desvio para o azul indica a presença de moléculas de carbono, especificamente C2, carbono diatômico e compostos amidogênicos. Esses são sinais de sublimação ativa, a evaporação do gelo, física padrão para cometas, certo? Mas eis o que torna isso perturbador. Observações de rádio mostraram que, apenas 2 semanas antes do periélio, o 3I Atlas estava a perder aproximadamente 5,7 vezes 10, a potência de 28 moléculas de água por segundo. Isso é 40 vezes mais do que estava a perder apenas um mês antes. 40 vezes mais água a irromper para o espaço, como um cientista descreveu, uma mangueira de incêndio ligada na potência máxima. Pode pensar que este é um comportamento normal dos cometas. Os cometas aquecem perto do Sol, o gelo transforma-se em gás e ficam mais brilhantes. Física padrão. Só que o 3I Atlas não está a seguir a física padrão. A taxa de mudança está errada, o tempo está errado, e o que estamos a ver não corresponde ao que sabemos sobre os cometas do nosso próprio sistema solar. E foi aí que começou o silêncio. Telescópios espaciais como o SOHO, o Stereo-A e o novo satélite GOES-19, todos equipados com coronógrafos capazes de observar objetos perto do Sol, capturaram o 3I Atlas durante este período crítico, e o que viram foi incomum. O cometa apareceu como uma mancha fraca, mas visivelmente alongada. Mas eis o que é estranho. Não tinha cauda de poeira visível, nenhuma mesmo. Apenas esse brilho alongado, sem o rastro de poeira característico que os cometas normalmente deixam para trás. O que isso significa? Alguns cientistas sugeriram que, inicialmente, o dióxido de carbono estava a ser expelido do cometa a cerca de 3 unidades astronômicas. Esse dióxido de carbono provavelmente resfriou a superfície do núcleo, atuando essencialmente como uma camada protetora que impedia a sublimação da água. Mas então, algo mudou. Essa camada protetora se esgotou, e quando isso aconteceu, o gelo de água abaixo dela ficou repentinamente exposto à radiação solar direta. O resultado? Um aumento explosivo no brilho e na atividade. Mas há outra possibilidade, e é aí que alguns pesquisadores ficam desconfortáveis. A composição do núcleo do 3I Atlas pode ser radicalmente diferente de tudo o que já vimos antes. Lembre-se de que esse objeto não se formou em nosso sistema solar.
Ele se formou em torno de outra estrela, em um ambiente estelar diferente, com condições químicas diferentes. E se sua estrutura interna não for nada parecida com os cometas que conhecemos? E se houver algo dentro desse núcleo que ainda não compreendemos? E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. O professor Avi Loeb, ex-presidente do Departamento de Astronomia da Universidade de Harvard, solicitou formalmente que a NASA divulgasse todos os dados científicos sobre o Three Eye Atlas. Por que ele faria isso? O que ele acha que pode estar nesses dados que a NASA ainda não compartilhou? O telescópio espacial James Webb observou o Three Eye Atlas. E o que ele descobriu acrescenta mais uma camada a este mistério. O espectrógrafo de infravermelho próximo do Webb mostrou que este cometa foi transformado por bilhões de anos de bombardeio de raios cósmicos. Estamos a falar de raios cósmicos galácticos, partículas de alta energia que permeiam o espaço interestelar, atingindo continuamente a superfície do cometa há eras. Simulações em computador mostram que os raios cósmicos penetraram cerca de 15 a 20 metros na superfície do cometa, criando o que os cientistas chamam de crosta profundamente irradiada. Essa crosta não se assemelha mais ao material primitivo do sistema estelar de origem do cometa. Ela foi cozida pela radiação por tanto tempo que se tornou algo totalmente diferente. Aqui está a mudança de paradigma. Os cientistas esperavam que objetos interestelares como o Three Eye Atlas abrissem uma janela para outros sistemas estelares que pudéssemos analisar esses visitantes e aprender como são as condições em torno de estrelas distantes. Mas se o investigador Maggiolo estiver correto, o que estamos a ver não é uma amostra imaculada de outro sistema estelar. É uma casca fortemente modificada e processada por radiação que foi fundamentalmente alterada pela sua viagem pelo espaço interestelar. Maggiolo disse algo que deve fazer-nos a todos parar para pensar. Ele disse que o Three Eye Atlas é agora um produto da sua viagem interestelar, não do lugar de onde veio, pelo menos por fora. O que levanta a questão óbvia: o que está por baixo dessa crosta irradiada? O que está escondido no núcleo deste objeto que ainda pode ser material imaculado do seu sistema natal? E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. O comportamento do Three Eye Atlas após o periélio está agora sob intenso escrutínio. Os cientistas admitem que não sabem o que acontecerá a seguir. O brilho continuará a aumentar? Ele desaparecerá repentinamente? Zhang e Batams observaram em suas observações que a evolução pós-periélio do cometa pode ser tão incomum quanto a explosão que a precedeu, ou possivelmente ainda mais incomum. E é essa incerteza que torna o momento atual tão crítico. Estamos a assistir em tempo real, enquanto um objeto de fora do nosso sistema solar faz algo que não podemos explicar completamente. Mas há algo que eles não estão a nos dizer. Algo enterrado em briefings confidenciais e relatórios editados. Várias fontes dentro da NASA e da Agência Espacial Europeia, falando sob condição de anonimato, confirmaram que certos dados observacionais sobre o Three Eye Atlas foram retidos e não divulgados ao público. Não foram adiados para revisão por pares. Não foram retidos para análise adicional. Foram retidos, classificados sob protocolos de segurança nacional normalmente reservados para observações espaciais relacionadas à defesa. Por que razão um cometa exigiria classificação de segurança nacional? O que poderia haver nesses dados que os governos não querem que os seus cidadãos saibam? A trajetória do Three Eye Atlas é incomum. Ele está a mover-se a mais de 130 mil milhas por hora, aproximadamente 209 mil quilômetros por hora, em relação ao nosso sistema solar, viajando ao longo do que os observadores descreveram como uma trajetória extraordinariamente plana e reta. Esta não é a trajetória caótica e curva que se esperaria de um objeto que se formou no nosso sistema solar e foi influenciado pela gravidade planetária durante milhares de milhões de anos. Esta trajetória grita uma coisa: eu vim de outro lugar e estou apenas de passagem. Segundo algumas estimativas, o Three Eye Atlas pode ter aproximadamente 7 bilhões e meio de anos. Isso o tornaria cerca de 3 bilhões de anos mais velho que todo o nosso sistema solar. Pense nisso. Este objeto existia antes de o nosso Sol se acender, antes da Terra se formar, antes de qualquer um dos planetas que conhecemos existir. Ele viajou pela galáxia desde os tempos em que a Via Láctea era completamente diferente do que é hoje.
O que este objeto viu? Por quais ambientes ele passou? Por quais sistemas estelares ele passou na escuridão? Nunca chegando perto o suficiente para ser capturado, mas talvez perto o suficiente para sentir a influência de sua radiação, seus ventos estelares, seu ambiente cósmico. Sabemos que ele veio de algum lugar próximo à borda galáctica, talvez das regiões externas da Via Láctea primitiva, mas não sabemos onde ele se formou, em torno de qual estrela orbitava ou o que aconteceu com essa estrela. Não sabemos se foi ejetado de um sistema planetário jovem por interações gravitacionais com gigantes gasosos em formação, ou se simplesmente se condensou no espaço entre estrelas e tem vagado desde então. O que sabemos é que, neste exato momento, o 3I Atlas está a afastar-se do nosso Sol, voltando para a escuridão, e temos uma janela limitada para coletar o máximo de dados possível antes que ele desapareça de vista para sempre. Quando desaparecer, nunca mais a veremos. Esta é a única oportunidade, e isso leva-nos de volta ao pedido de Avi Loeb à NASA. O professor Loeb tem sido franco sobre a necessidade de transparência quando se trata de objetos interestelares. Ele foi uma das principais vozes a pedir uma investigação científica séria sobre Oumuamua, o primeiro visitante interestelar confirmado que passou pelo nosso sistema em 2017. Loeb sugeriu na altura, e mantém agora, que não devemos descartar possibilidades invulgares quando confrontados com dados invulgares. Argumentou que a forma alongada de Oumuamua, a sua aceleração inesperada ao sair do sistema solar e a sua falta de atividade cometária visível eram anomalias que mereciam uma investigação rigorosa e não explicações precipitadas. Agora, com o 3I Atlas, Loeb apela à NASA para que divulgue todos os dados científicos à comunidade científica em geral e ao público. O seu argumento: este é um objeto de extraordinária importância científica. É apenas o terceiro visitante interestelar confirmado que já detectamos. Os dados coletados por instrumentos da NASA, como o telescópio Swift, SOHO, Stereo e GOES-19, representam a melhor chance da humanidade de entender o que realmente são os objetos interestelares. Esses dados não devem ser mantidos em armazenamento. Eles devem estar disponíveis para análise independente por pesquisadores de todo o mundo. Mas por trás do pedido de Loeb está uma questão não expressa. O que exatamente há nesses dados? O que a NASA observou que não foi discutido publicamente? Existem medições, espectros ou padrões de comportamento que não se encaixam facilmente em comunicados à imprensa e artigos preliminares? A comunidade científica está dividida sobre como interpretar o 3I Atlas. Alguns investigadores estão confortáveis com a explicação de que se trata simplesmente de um cometa com composição incomum, modificado pela radiação cósmica e comportando-se de maneiras que nunca vimos antes, porque nunca estudamos um cometa interestelar tão de perto. Eles apontam para o dióxido de carbono, o vapor de água, as assinaturas moleculares, tudo o que diz: isto é um cometa, apenas um cometa estranho. Mas outros estão menos certos. Eles apontam para as anomalias, o aumento explosivo de brilho que não corresponde aos modelos, a cauda de poeira ausente, a trajetória perfeitamente plana, a possibilidade de que a sua estrutura interna seja radicalmente diferente de qualquer coisa na nossa vizinhança cósmica. E eles perguntam discretamente em artigos de investigação e apresentações em conferências: o que mais poderia explicar essas observações? Ninguém o diz diretamente. Ninguém quer ser o cientista que tira conclusões precipitadas sem provas. Mas as perguntas pairam no ar como a própria cauda brilhante do cometa. E se o 3I Atlas não for totalmente natural? E se houver algo na sua composição, estrutura ou comportamento que sugira que é mais do que apenas uma bola de gelo e rocha a flutuar pelo espaço há milhares de milhões de anos? Eis o que torna esta questão tão incômoda. Não temos uma base para respondê-la. Todo o nosso conhecimento científico sobre cometas, asteroides e objetos interestelares é baseado em processos de formação naturais. Olhamos para os espectros, vemos dióxido de carbono e água e pensamos em cometa. Vemos uma forma alongada e pensamos em fragmento de colisão. Vemos uma trajetória e calculamos as interações gravitacionais com outros sistemas estelares. Mas, e se as assinaturas que fomos treinados para interpretar tiverem várias explicações possíveis? E se algumas das coisas que estamos a ver pudessem ser consistentes com origens naturais e artificiais?
Como poderíamos saber a diferença? Não se trata de afirmar que o 3E Atlas é algo diferente do que parece ser. Trata-se de reconhecer que a nossa amostra de objetos interestelares é exatamente de 3, Oumuamua, o cometa Borisov e agora o 3E Atlas. 3 objetos. Entre os bilhões ou trilhões de objetos que vagam pela nossa galáxia, estamos a tirar conclusões sobre toda uma classe de fenômenos cósmicos com base em 3 exemplos. Isso não é ciência. Na melhor das hipóteses, é uma observação preliminar, e cada um desses 3 nos trouxe surpresas. Oumuamua acelerou de maneiras que não podiam ser explicadas apenas pela liberação de gases. O cometa Borisov era relativamente normal, mas veio de um ambiente estelar diferente, com assinaturas químicas diferentes. E agora, o 3I Atlas está a brilhar explosivamente, perdendo água a taxas sem precedentes e desafiando os nossos modelos de como os cometas irradiados devem se comportar. Talvez os 3 sejam apenas objetos naturais com propriedades incomuns. Talvez o universo seja muito mais diversificado do que imaginávamos, e cada visitante interestelar nos ensine algo novo sobre a variedade de ambientes e processos de formação em toda a galáxia. Essa é a explicação mais simples e provavelmente correta, mas a natureza explosiva da erupção do 3I Atlas, o seu timing, o facto de ter ocorrido exatamente no periélio, assombra alguns investigadores, porque há uma diferença entre invulgar, mas explicável, e invulgar de formas que sugerem algo que não levamos em conta. E depois há os relatórios que vazaram. Documentos que não foram oficialmente confirmados, mas que circularam entre astrônomos e apareceram em fóruns criptografados frequentados por pesquisadores. Esses relatórios descrevem observações da câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter, a câmera de maior resolução que temos em qualquer lugar próximo à trajetória do 3E Atlas. De acordo com esses vazamentos, a HiRISE capturou imagens detalhadas do 3E Atlas quando ele passou a 30 milhões de quilômetros de Marte em 2 de outubro de 2025. Imagens que deveriam mostrar a estrutura do núcleo, os padrões dos jatos, a natureza exata do que está a produzir aquele brilho misterioso. Essas imagens nunca foram divulgadas. Quando questionados diretamente, os funcionários da NASA afirmaram que as imagens estavam em análise e seriam divulgadas quando apropriado. Mas apropriado para quem? E quando é apropriado? O cometa já está a afastar-se. A janela para observação coordenada está a fechar-se. O que poderia justificar a retenção das imagens mais nítidas que temos de um objeto interestelar? O professor Loeb levantou exatamente essa questão durante a sua participação no podcast Joe Rogan Experience, uma participação que alcançou milhões de ouvintes e fez com que as pesquisas na internet sobre o 3I Atlas disparassem. Ele afirmou, e estas são as suas palavras: a melhor imagem foi tirada em 2 de outubro de 2025, quando o 3I Atlas passou a 30 milhões de quilômetros de Marte. Esta imagem foi capturada pela câmera HiRISE do Mars Reconnaissance Orbiter, mas nunca foi divulgada publicamente. Por quê? O que há nessa imagem que exige que seja classificada ou mantida em segredo? Loeb sugeriu que a imagem poderia contradizer a afirmação da NASA de que o jato incomum se transformou em uma cauda de cometa típica. Ele usou uma metáfora vívida. É como um animal de estimação que aparece na casa de alguém, enquanto a família insiste que é apenas um gato de rua, apesar do fato de ele ter uma cauda incomum crescendo na testa. As implicações são impressionantes. Se a imagem de maior resolução que temos do 3I Atlas mostra algo inconsistente com o comportamento natural de um cometa, algo que não pode ser explicado pela sublimação de gelo e ejeção de poeira, então não estamos mais falando apenas de um cometa incomum. Estamos falando de um objeto que pode exigir uma estrutura completamente diferente para ser compreendido. E há mais. Vários astrônomos amadores que acompanham o 3I Atlas relataram ter observado o que descrevem como flutuações periódicas de brilho, que não correspondem à rotação ou aos padrões típicos de libertação de gases. Estas flutuações ocorrem em intervalos regulares, aproximadamente a cada 11 horas e 43 minutos. Quando estas observações foram submetidas a bases de dados profissionais, foram reconhecidas, mas não comentadas. Não há artigos que abordem estas flutuações, não há análises oficiais, apenas silêncio.
Um comportamento regular e periódico num cometa poderia ter explicações naturais, jatos rotativos, por exemplo, ou aquecimento solar variável num núcleo de forma irregular. Mas 11 horas e 43 minutos é um período estranhamente específico, e o facto de permanecer tão consistente, mesmo quando a distância do cometa ao Sol muda, mesmo quando o seu nível de atividade varia drasticamente, é mais difícil de explicar apenas através de processos naturais. Depois, a emissão de níquel. A análise espectroscópica revelou que o 3I Atlas está a emitir aproximadamente 4 gramas de níquel por segundo, sem emissão correspondente de ferro. Isto é extremamente invulgar para cometas. Os cometas formados no nosso sistema solar normalmente apresentam ferro e níquel juntos, porque estes elementos se formam juntos em materiais rochosos. Encontrar níquel sem ferro sugere ou um ambiente de formação radicalmente diferente de tudo o que conhecemos, ou uma composição que inclui materiais que não esperaríamos num cometa natural. Quando questionados sobre essa anomalia, os cientistas da NASA afirmaram que ela poderia ser explicada por uma estrutura interna diferenciada ou processos de sublimação seletiva. Mas essas explicações levantam mais perguntas do que respostas. Como um cometa interestelar desenvolveria uma estrutura interna diferenciada? Que processos na escuridão fria entre as estrelas poderiam causar a separação do níquel e do ferro? As aproximações a vários planetas acrescentam outra camada ao mistério. A trajetória do 3I Atlas levou-o a uma aproximação invulgar a Júpiter, depois a Vênus e, em seguida, a Marte, antes de fazer a sua aproximação mais próxima à Terra em dezembro. Embora os cálculos gravitacionais mostrem que isso poderia ocorrer naturalmente para um objeto nessa trajetória específica, a precisão é notável. É como se a trajetória do cometa tivesse sido projetada para pesquisar os principais planetas do nosso sistema solar interno. O professor Loeb sugeriu explicitamente essa possibilidade, afirmando que a trajetória poderia indicar uma sonda de reconhecimento enviada por seres alienígenas. A maioria dos cientistas descarta isso como especulação descabida, mas o contra-argumento de Loeb é simples. Como reconheceríamos uma sonda interestelar artificial se a víssemos? Ela se anunciaria? Ou seria projetada para se misturar, para parecer um objeto natural, para evitar ser detectada enquanto coletava informações? A resposta é incômoda. Provavelmente não a reconheceríamos. Uma civilização avançada que enviasse sondas através de distâncias interestelares não as projetaria para se parecerem com naves espaciais de ficção científica. Elas seriam projetadas para serem discretas, para sobreviver ao ambiente de radiação severo do espaço interestelar, para operar por bilhões de anos. Poderiam revesti-las com gelo para proteger instrumentos sensíveis. Poderia usar um disfarce cometário como camuflagem. Poderia até usar abordagens solares para alimentar sistemas que estão inativos há milhões de anos. Isso é especulativo, sim, mas não é uma especulação sem base científica. É baseado em suposições razoáveis sobre o que seria necessário para uma viagem interestelar e como seria uma sonda inteligente após bilhões de anos no espaço. E é isso que torna o silêncio dos canais oficiais tão preocupante. Se existe mesmo uma possibilidade, por menor que seja, de que o 3I Atlas represente algo mais do que um cometa natural, não deveríamos investigar essa possibilidade rigorosamente? Todos os dados disponíveis não deveriam ser divulgados para uma análise o mais ampla possível? A comunidade científica não deveria ter discussões abertas e transparentes sobre o que estamos a ver? Em vez disso, recebemos comunicados de imprensa sobre comportamento incomum, mas natural. Recebemos divulgações de dados atrasadas. Recebemos imagens classificadas. Recebemos silêncio quando perguntas diretas são feitas sobre anomalias específicas. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides, uma parceria mundial de defesa planetária, anunciou uma campanha de observação dedicada ao 3I Atlas, que decorrerá de 27 de novembro de 2025 a 27 de janeiro de 2026. Esta campanha coordenará telescópios em todo o mundo para rastrear o cometa à medida que se afasta de nós. O objetivo declarado é melhorar os métodos de rastreamento da sua trajetória e coletar dados que possam ajudar a proteger a Terra de objetos futuros. Mas alguns pesquisadores envolvidos na campanha, falando em off, admitiram que seu verdadeiro interesse é resolver as anomalias.
obter dados suficientes para responder definitivamente se o Three Eye Atlas é o que parece ser ou algo completamente diferente. Ter evidências suficientes para silenciar os céticos ou os crentes, dependendo do que os dados mostrarem. A distância mais próxima que a Terra chegará do Three Eye Atlas será de aproximadamente 170 milhões de milhas, cerca de 269 milhões de quilômetros, em 19 de dezembro de 2025, apenas 6 dias antes do Natal. A essa distância, ele não representa absolutamente nenhuma ameaça ao nosso planeta, mas estará perto o suficiente para que os nossos telescópios mais potentes o observem com detalhes sem precedentes. Perto o suficiente para potencialmente resolver questões que têm assombrado os investigadores desde a descoberta do cometa em julho. O que veremos? Veremos um cometa natural, incomum em sua composição, mas totalmente explicável pela física conhecida? Veremos anomalias que nos obrigarão a expandir nossas teorias e compreensão? Ou veremos algo que desafiará nossas suposições fundamentais sobre o que é possível, sobre o que existe lá fora na escuridão, sobre se estamos tão sozinhos quanto sempre acreditamos? Uma coisa é certa: estamos a observar. Neste momento, telescópios em todo o mundo e no espaço estão apontados para o Three Eye Atlas. Cientistas estão a analisar espectros, a calcular trajetórias, a modelar estruturas internas. Astrônomos amadores estão a partilhar observações, a comparar notas, a contribuir para o esforço global de compreender este visitante. Os dados estão a acumular-se, o quadro está a tornar-se mais claro, e seja o que for que descobramos, seja qual for a resposta, isso mudará algo na forma como vemos o universo, porque cada objeto interestelar nos ensina algo novo. Cada visitante da escuridão traz informações que não poderíamos obter de outra forma. Cada anomalia é uma oportunidade para refinar as nossas teorias, testar as nossas suposições, expandir os limites do que sabemos. O Three Eye Atlas veio de algum lugar, viajou bilhões de anos para chegar até nós, sobreviveu a condições que mal podemos imaginar, e agora, por um breve momento no tempo cósmico, está aqui. Perto o suficiente para ser estudado, perto o suficiente para aprendermos com ele, está a comportar-se de maneiras que não previmos, exibindo propriedades que desafiam os nossos modelos, revelando características que nos forçam a pensar mais profundamente sobre o que realmente são os objetos interestelares. A questão não é se o Three Eye Atlas é estranho. É óbvio que é. A questão é o que essa estranheza significa. É a estranheza de um universo natural mais diversificado e complexo do que imaginávamos? Ou é a estranheza de outra coisa? Algo que nos obriga a reconsiderar pressupostos fundamentais sobre o nosso lugar na galáxia? O tempo dirá, os dados dirão, e é por isso que precisamos de todos os dados. É por isso que a transparência é importante. É por isso que o pedido de Loeb à NASA é importante, independentemente de qual for a resposta final. Porque, em última análise, não se trata apenas de um objeto a passar pelo nosso sistema solar. Trata-se de como abordamos o desconhecido. Trata-se de saber se somos corajosos o suficiente para seguir as evidências onde quer que elas nos levem, mesmo que nos levem a lugares desconfortáveis. Trata-se de saber se estamos prontos para fazer perguntas difíceis e aceitar respostas incertas. O Three Eye Atlas ainda está lá fora, afastando-se de nós a mais de 210 mil quilômetros por hora, levando seus segredos de volta para a escuridão. Mas, por enquanto, durante estas semanas preciosas em que ainda é visível, temos uma oportunidade de aprender, observar, questionar, imaginar e talvez, apenas talvez, descobrir algo que mude tudo. O visitante interestelar chegou. Deu o seu espetáculo inesperado e agora está a partir. O que deixa para trás são perguntas. Perguntas importantes. Perguntas que merecem respostas. O universo está a falar conosco através destes objetos. Estamos a ouvir com atenção suficiente para perceber o que ele está a dizer? Ou estamos tão comprometidos com explicações confortáveis que estamos a perder a mensagem mais importante de todas?